Boa noite aos alunos e alunas da disciplina Legislação Empresarial Aplicada. Essa noite vamos fazer alguns comentários sobre a avaliação oficial B2, né, e logo em seguida, né, abro para questionamentos, enfim. Bom, gente, eu queria, antes de iniciar o comentário sobre a prova, agradecer e parabenizar cada um de vocês pelo aproveitamento, né, nas notas, né, de cômputo geral da sala, né? Eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Isso me dá a certeza de que vocês aproveitaram o conteúdo, né, e o conteúdo deve ser para vocês muito importante no decorrer do curso. Vocês estão no início de jornada, o início de jornada acadêmica, e eu quero lembrar todos vocês de que todas as disciplinas elas vão se comunicar ao longo desses 4 anos, né? Então, elas são interdisciplinares, né? E vocês precisam realmente ter aproveitado esses conteúdos, ter guardado as anotações, tá? Para que no futuro próximo vocês possam aproveitar dessas informações, desses conceitos, né, para os demais momentos que vocês tiverem ao longo do curso. Tá? Então, mais uma vez, quero parabenizar todos pelo resultado final da B2, né, e espero vê-los em breve, né, com bastante saúde. Partindo agora para os comentários sobre a prova, né, a primeira pergunta que eu ofereci para vocês tem a ver com o conceito histórico, onde na aula passada eu comentei a respeito da importância de nós conhecermos a origem de todos os conceitos, né, para que a gente consiga fazer relações com aquilo que acontece no dia a dia do nosso cotidiano atual. Então, essa primeira pergunta resgata um fator histórico sobre o direito comercial e empresarial, não somente no mundo, mas principalmente no Brasil, né? Então, conforme nós comentamos no início do semestre, né, o direito empresarial, ele tem origem num primeiro nome, né, o nome inicial, chamado direito comercial. Então, fiz aqui um comparativo entre duas frases para que vocês pudessem, pelo menos, detectar se havia uma correlação entre essas duas frases, esses dois parágrafos, né, para que, de fato, o conceito seminal ele pudesse ser absorvido para vocês. Então, na primeira pergunta, eu coloquei que em Roma já havia um conjunto de leis que cuidavam especificamente do direito comercial, sendo que, na realidade, não. O direito comercial nasce da necessidade de se estipular esse conjunto ordenado de leis, né? Então, nessa primeira pergunta, a afirmativa primeira, né, quer dizer, ao falar de direito comercial, o nome inicial do direito empresarial, estamos nos referindo à época pré-romana, né? E logo em seguida eu afirmo que em Roma já existia um conjunto de leis, e na realidade não existia, né? Então foi a partir do direito comercial que se iniciou, né, a construção desse conjunto ordenado. Então, a alternativa que representava a correção seria a afirmativa 1 verdadeira e a afirmativa 2 falsa. Na segunda pergunta, né, a gente fala um pouquinho sobre os objetivos, né, sobre a regulamentação da atividade econômica, né, e eu faço aí uma provocação a vocês, né, buscando que vocês lembrassem quais são as pessoas que são impedidas de exercer atividade empresarial, né? E dentre todas as alternativas, né, a única que não correspondia à verdade era no caso do médico coordenador de clínica médica, né? Então, o médico, quando se dispõe a fazer o seu atendimento, porém, ele é complemento da sua atividade econômica como coordenador, provedor de recursos, né? É ele que tem o capital,
é ele que vai pagar outros médicos para poder exercer a sua atividade. Então, esse médico coordenador, né, que exerce a atividade organizada, né, e provê recursos, este médico não está impedido de exercer a sua atividade empresarial. Então, das cinco propostas que eu ofereci para vocês, as 4 primeiras eram verdadeiras e a única que era falsa, pelo fato de médico coordenador não ser impedido de exercer atividade econômica, seria a resposta falsa. A terceira pergunta foi para completar lacunas, né, para a gente dar sentido ao parágrafo, principalmente sublinhado pelo autor Martins, onde, né, o conceito, né, conceito de fontes do direito, né, então a fonte do direito, as matérias legais, né, sejam elas formais ou informais, né, tinham como característica a conceituação de fontes do direito. Na quarta pergunta, né, eu parti do pré-requisito, do requisito necessário para se proteger um desenho industrial. Nós falamos numa aula especificamente sobre direito industrial, né? Então, o requisito necessário para que haja essa proteção, né, é necessário que tenha a natureza dessa proteção que se pretende, né, o território de proteção, onde esse desenho ele vai circular no território nacional ou fora dele, e o seu prazo de vigência, né, tudo isso determinado pelo INPI, né, Instituto Nacional de Patentes Industriais. A quinta pergunta fala sobre o direito falimentar, né, então, a parte de falências e recuperações judiciais e extrajudiciais, né, então, nós tivemos aí uma relação de 4 elementos que definiriam, classificariam o direito falimentar extraconcursal, né, sendo que todas essas propostas que eu coloquei para vocês, elas faziam parte desse grupo, né, chamado grupo, né, extraconcursal dentro do direito falimentar. Tá? Então, não tinha nenhuma asserção que pudesse ser fora daquilo que está previsto na legislação. A sexta pergunta, eu trago a Lei 9.279, né, que fala sobre os instrumentos jurídicos que garantem ao autor de uma invenção ou modelo de utilidade o direito à propriedade, né? Então, no caso do registro, pagamento de emolumentos, né, de taxas, né, para o órgão regulador. Esse órgão regulador ele emite a chamada patente, né, um certificado de propriedade, seja, né, pela invenção, né, pela originalidade e pelo fato de não existir, ou modelo de utilidade, que é aquele modelo, que é aquele produto já existente, porém com outras características de utilidade. Então, a resposta correta seria patente. A sétima pergunta, né, eu provoco vocês a lembrar sobre os princípios gerais do direito, né? Então, vamos dizer que é o alicerce onde se edifica qualquer tipo de legislação, né, partindo desses princípios seminais, né? Então, eu coloquei aqui, quanto aos princípios jurídicos do direito empresarial, a livre iniciativa, correta, né, verdadeira. A segunda, proibição de contratar, já não condiz com a verdade, né, porque não existe a proibição para se contratar serviço, né? Então, o empresário, né, no seu empreendimento, ele tem livre iniciativa para poder contratar serviços, desde que sejam serviços lícitos, né? A terceira, regime jurídico privado, né? Então, a partir do momento que se tem abertura de qualquer tipo de atividade econômica, esta atividade econômica recebe dos órgãos, né, os órgãos oficiais, um título jurídico, né, dizer qual é o regime que essa atividade econômica precisa, né, trabalhar ou cumprir essas determinadas regras. A outra, livre concorrência, também correta.
E a última, função racional. Eu fiz aqui um jogo de palavras para saber se vocês lembravam que não, é a função social da empresa, o olhar para dentro da empresa e também ao entorno dessa empresa, preservando, né, inclusive fauna, flora, e essa comunidade de pessoas que está, né, em torno dessa empresa. Então, nós tínhamos lá três princípios corretos, né, verdadeiros, e dois princípios realmente falsos. A oitava pergunta, né, eu trago, né, à consciência de vocês a questão do Código de Defesa do Consumidor e a definição do que é consumidor, né? Então, nós vimos lá que consumidor, ele pode ser classificado como consumidor direto ou por equiparação, e temos na outra ponta o fornecedor de qualquer tipo de produto ou serviço. Só lembrando que o consumidor final é aquele que obtém o produto para utilização própria, né, chamada de destinatário final ou familiar, tá? E o consumidor por equiparação é aquele que utiliza, inclusive falamos de exemplo de empregada doméstica, aquele que utiliza o produto adquirido, né, como se ele fosse o próprio consumidor. A nona pergunta, eu trago o conceito, o termo de empresário, né? Então, que se refere ao exercício profissional da atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, de acordo com o Código Civil. E a segunda, eu coloco, né, que além de ser profissional, precisa desenvolver atividade econômica na produção ou circulação de bens e serviços. Então, as duas frases, os dois parágrafos, né, estão corretos, né? Então, a afirmativa 1, ela é falsa, tá? E a alternativa 2, ela é verdadeira. Quanto aos vícios de quantidade do produto, né, eu busquei que vocês lembrassem do conceito, né? Então, o vício de quantidade é quando o fornecedor imediato ele é responsável objetivamente quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Então, pessoal, essa foi a prova de segundo bimestre, né, levando em consideração os principais pontos de referência, os principais conteúdos que nós trabalhamos durante esse semestre, e reitero a minha satisfação, a minha alegria de ter, né, visto o aproveitamento de vocês tão bom quanto, né, foi do primeiro bimestre. Então, da minha parte, eu agradeço pelo carinho, pela atenção, disciplina, disponibilidade. Estivemos num momento atípico, estivemos nos adaptando a uma nova realidade de ensino superior, né, de forma virtual, mas espero que em breve a gente se encontre, né, com bastante saúde, né, de forma presencial, para a gente retomar nossa vida como nós gostaríamos, tá bom? Então, uma ótima noite para vocês, fiquem com Deus e um abraço a todos.